O Endrick deu uma lição no Ancelotti e salvou o Real Madrid de um vexame na Copa do Rei. O atacante brasileiro aproveitou os minutos que teve em campo para colocar o Real Madrid na próxima fase. Nesse vídeo você verá como ele colocou uma pulga atrás da orelha de Ancelotti e verá também o que a imprensa está falando sobre ele. Ontem, o Real Madrid por muito pouco não se complicou na Copa do Rei. O Real Madrid já tinha feito um jogo na Copa do Rei em 2025, quando goleou o Deportiva Mineira pelo placar de 5-0. E um jogo que ontem também ia se desenhando com determinada facilidade, acabou virando um grande problema. O Real Madrid saiu vencendo por 2-0, com gols de Mbappé e Vinícius Júnior, mas no finalzinho acabou cedendo empate, mostrando cada vez mais o quão frágil anda o seu sistema defensivo. Antes de nós falarmos sobre o que o Endrick fez, é importante a gente ressaltar o peso que esse jogo contra o Celta de Vigo tinha. O Celta de Vigo, não estou dizendo que é um adversário forte ou um time que naturalmente vá complicar a vida do Real Madrid. Só que o jogo de ontem tinha uma certa pressão, uma certa tensão por conta do jogo anterior. O último jogo do Real Madrid tinha sido a final da Supercopa da Espanha, quando o Real Madrid foi amassado pelo Barcelona por 5-2. Basicamente, não viu a cor da bola. Então, o jogo de ontem tinha uma certa tensão para ver como o Real Madrid ia se comportar, os jogadores, o Ancelotti, após uma derrota tão significativa justamente para o maior rival e justamente numa final. Então o Real Madrid começou muito bem, tomando conta do jogo, mas depois, como eu disse, acabou cedendo o empate. E foi exatamente aí que apareceu a estrela de Endrick mais uma vez. Pouquíssimo aproveitado ao longo da temporada, ele teve a oportunidade de entrar no finalzinho do jogo, ainda no tempo normal, na vaga do Mbappé. O jogo foi para a prorrogação. No primeiro tempo, nenhuma das equipes marcou, mas quando chegou no segundo tempo da prorrogação, o Endrick fez a diferença. E é algo que eu sempre falo em outros vídeos do canal. O Endrick é um cara que ele pode ainda não estar tão maduro para a Europa e tão pronto como a gente imaginava que ele fosse estar quando ele saiu do Brasil. Mas uma coisa é fato, o Endrick tem muita personalidade. E uma coisa que eu gosto nele é que ele não tem medo de errar. Então ele arrisca, ele vai pra cima mesmo, ele não tem medo de finalizar, mesmo sabendo que pode vir a errar. Isso é uma coisa que para atacante é fundamental. O cara que joga no ataque, ele não pode ter medo de arriscar, porque ele pode tentar várias vezes e errar, mas ele precisa só acertar uma para fazer a diferença. E foi exatamente o que aconteceu ontem. Ele recebeu uma bola num belo passe do Arda Güler e da entrada da área acertou uma bela finalização, colocando o Real Madrid novamente em vantagem. Na comemoração, deu para ver que ele quis dar uma extravasada. Tirou a camisa, foi para a torcida, enfim. Um gol quase como de desabafo após tanto tempo sem ser aproveitado. Vale lembrar que ele não marcava um gol pelo Real Madrid há 11 jogos. O último gol dele havia sido aquele em que ele deixou de tocar para o Vini e para o Mbappé e finalizou da entrada da área. Foi até um jogo de Liga dos Campeões. De lá pra cá, não tinha mais feito nenhum gol, até porque não teve lá muitas oportunidades, mas a gente vai chegar lá. Então ele fez esse belo gol da entrada da área, colocando o Real Madrid novamente em vantagem, e o Real Madrid então com mais tranquilidade no jogo, conseguiu fazer até o quarto gol, com um golaço marcado pelo Valverde. Só que a noite ainda não tinha acabado para o Endrick, porque em uma nova cobrança de escanteio, novamente do Arda Güler, a bola sobra para ele dentro da área e ele de costas, com muito oportunismo e criatividade, finaliza de calcanhar no meio das pernas do goleiro. Então esse foi o primeiro jogo do Endrick no Real Madrid em que ele marca 2 gols. Ele tinha feito um gol em La Liga, um gol na Liga dos Campeões, agora faz 2 na Copa do Rei. Lembrando que ele já havia jogado na Copa do Rei em 2025. Ele foi reserva e não foi aproveitado em La Liga e nem nos jogos da Supercopa da Espanha, mas na Copa do Rei tem tido um pouco mais de espaço. Ele jogou contra o Deportiva Mineira, na goleada por 5-0, e apesar de ter jogado bem, não conseguiu fazer gol, acabou até desperdiçando algumas chances claras. Ontem, contra o Celta de Vigo, acabou sendo a noite dele. E o fato de ele ter jogado bem e ter ajudado o Real Madrid a passar de fase é algo que tem sim sido reconhecido pela imprensa espanhola. Saca só o que o AS escreveu a respeito dele. Endrick evita outro desastre do Real Madrid.
salvo com 2 golaços de um jogador fantasma nos últimos 2 meses. Outros veículos também destacaram a importância do Endrick para essa classificação e pontuaram o fato de ele ser um cara de potencial e que pode ser muito melhor aproveitado com o Ancelotti. A verdade é que no final de 2024, principalmente, o Endrick estava praticamente esquecido. E uma coisa que eu sempre bati na tecla era que se o Ancelotti não fosse aproveitá-lo, tinha que emprestar o Endrick, porque ele é um jogador de muito potencial, um bom finalizador, um cara muito forte e com um mental, uma maturidade muito grande. Eu vou dizer para vocês aqui agora o que ele disse na sua entrevista após o jogo. Olhem só o que foi dito por ele sendo um jogador de 18 anos. Foi uma partida dura, porque estávamos ganhando de 2-0 e deixamos o Celta empatar. E é difícil você jogar 90 minutos e ainda ter uma prorrogação de 30 minutos. Como eu falei, tem que dar um pouco mais da sua vida, um pouco mais do que você tem ainda. E foi isso que toda a equipe fez. Eu tinha acabado de entrar, então eu tinha mais que a obrigação de correr para todos, de marcar, de fazer o que era preciso para ajudar a equipe. Para mim, foi muito importante ter feito esses 2 gols. Não foi para mim, foi mais para a equipe, para a torcida e para todo o staff. E claro, uma pessoa que vem marcando muito minha vida aqui, que é o Rudiger, que é um cara que eu tenho que agradecer e dedicar esses 2 gols a ele. Então olhem só a maturidade nas palavras dele, ele pensando sempre no grupo, priorizando o elenco, o Ancelotti, o staff, isso é muito legal de se ver. Então só completando o que eu havia começado no raciocínio interior, é um jogador que na minha opinião não pode ficar sem ser aproveitado. Então na minha visão, se o Ancelotti não for aproveitá-lo, não quiser, ele tem que jogar mesmo que seja em outro clube emprestado, porque esse potencial dele precisa ser desenvolvido, e não vai ser desenvolvido com ele ficando mofando no banco de reservas. Houveram partidas em 2024 que o Endrick entrou às vezes faltando 1 minuto para acabar o jogo, 2 minutos, 3 minutos, e aí vamos ser sinceros. Você entrar faltando 3, 4 minutos para acabar o jogo, você vai fazer o quê? É muito difícil, até porque em geral, quando a partida tá acabando, já é aquele momento que o jogo por muitas vezes está resolvido, o Real Madrid tá só tocando a bola de lado e ele entra e às vezes não tem nem condições de suar a camisa. Então, com a atuação de ontem, o que o Endrick mostra pro Ancelotti? Que ele é um cara que pode ser aproveitado em jogos importantes ao longo do ano. Uma coisa, já para deixar bem claro, eu não defendo, eu não peço que o Endrick seja titular. A concorrência para ele é absurda. Você pega Vinícius Júnior, Rodrigo, Mbappé, é óbvio que esses caras estão hoje muito mais preparados e bem acima do Endrick, até por conta da idade também. Mas digo até em qualidade, esses caras têm que ser os titulares. O que eu digo é que o Endrick tem que ser melhor aproveitado, então não entrar faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo em que ele não vai conseguir contribuir com nada e nem, de fato, entrosar com os companheiros. Eu defendo é que ele jogue 20 minutos, às vezes substituindo o Mbappé. Outro jogo, joga mais 15, substituindo o Rodrigo, jogando mais aberto, onde ele já foi bem também ao longo dessa temporada. Então é basicamente isso. Eu acho que o Ancelotti tem em mãos um diamante bruto, mas para lapidá-lo tem que colocar para jogar. Não adianta deixar só no banco. Já vi vários jogos em que o Endrick cabia muito bem no jogo e o Ancelotti preferia dar, de repente, oportunidades para o Brahim Dias. Eu acho que o Arda Güler e o Endrick são jogadores que têm tido menos oportunidades no setor ofensivo. Esses dois já fizeram boas partidas juntos, inclusive. É uma combinação boa. Não à toa, ontem, os 2 gols do Endrick tiveram assistências do meia turco. Aí agora, eu queria saber de você aqui nos comentários. Você acha que esse jogo contra o Celta de Vigo e esses 2 gols marcados podem ser um divisor de águas para Endrick no Real Madrid, para ele passar a ser mais aproveitado? Essa é a minha expectativa e eu quero saber da sua aqui nos comentários. Então, bom galera, esse foi o primeiro vídeo dessa sexta-feira. Espero profundamente que você aí tenha curtido o vídeo. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!